O entrevistado de hoje aqui no blog Araguari em Foco é o publicitário Rafael Vinícius. Então, eu gostaria de perguntar qual é a sua formação e como que você resolveu entrar nesse ramo? Então, Thaís, eu sou formado em publicidade e propaganda, né? Comunicação social. Depois eu fiz especialização em marketing. A minha área é voltada mais para marketing. Nessa passagem também eu fiz uma especialização em gestão de pessoas. Eu gostei muito e depois resolvi fazer administração. Nessa administração que eu fiz em Ouro Preto, pela Universidade Federal de Ouro Preto, depois eu fui envolvendo muito com a parte política, porque eu sempre gostei muito dos movimentos sociais, da parte de cultura, né? Aí eu fiz uma outra especialização em administração pública municipal, pela UF, né? Então hoje eu vejo a minha profissão como uma mistura, na verdade, de publicidade, de comunicação e de política, de administração. Eu posso trabalhar nas empresas na parte administrativa, na parte burocrática, mas mais que isso eu acho que eu tenho um pouco da oratória dos grupos sociais, dos movimentos sociais, dou voz para eles também, né, esse tipo de movimento que tem cada vez mais crescido no Brasil todo. Certo. E quais são os comunicadores que você mais admira? Olha, eu tenho ainda uma linha meio clássica, mesmo não sendo jornalista, sendo publicitário e sendo comunicador, eu gosto muito de pessoas, sim, Hebe Camargo, por exemplo, para mim é muito boa, o Silvio Santos, querendo ou não, eles têm uma linha que eles não perdem, eles não são manipulados por aonde eles estão, o contrário, eles são aquilo e aonde eles estão, eles são aquilo. O Silvio Santos sempre teve a linha, por exemplo, do povão, é sempre quem quer dinheiro, joga dinheiro, é sempre classe C e manteve aquilo. Ele nunca quis falar assim, não, vou virar classe A, vou concorrer com a Globo. Não, ele mantém a postura dele, comunica muito bem, tem a coisa dele, tem o respaldo dele, veio de um meio que era pobre e conseguiu grandes coisas com isso. A Hebe, pelo fato de ser uma socialite, né, infelizmente já faleceu tudo, mas que nunca também perdeu o estilo, né? E hoje tem alguns que eu fico, às vezes, preocupado com a linha pelo seguinte, o que eu falo que é a diferença é as celebridades em si, seja jogador de futebol, cantores, atores, que são celebridades, eles construíram aquilo, é a carreira deles. E eu acho muito ruim quando às vezes vem algum jornalista que está começando agora e quer fazer graça e vai lá e descredibiliza. Como algumas vezes aconteceu do pessoal do Pânico, de alguma coisa assim, fazer debochando. Isso eu acho que é uma coisa ruim. A gente tem que respeitá-los também. Mas desses novos, o Danilo Gentili, eu acho que está despontando bastante. O pessoal também comentou a respeito, igual por exemplo, aconteceu com o Rafinha Bastos, que era do CQC, que tem o pessoal do CQC também muito bom, porque eles não estão sendo coagidos pelo meio. Eles estão investigando, principalmente essa parte política, que é o dever da imprensa, na verdade, né? Fazer espetar mesmo, puxar, mostrar, abrir as caras para todo mundo em relação a essa questão de corrupção, tudo isso, mas eu acho que a gente tem que ter o respeito, a gente tem que ter a neutralidade, não é debochando da cara dos outros que você vai conseguir uma entrevista boa. A neutralidade e a imparcialidade. Isso aí. E como você entrou para trabalhar no canal da gente? Eu, na verdade, quando eu fiz a Unipac, o meu curso de administração, eu fazia um laboratório numa agência que chamava Trampolim, que era lá de dentro, que não tem mais, e nós tivemos esse projeto juntamente com o nosso coordenador da época, o Gilberto, de começar o TV Unipac, de ser um canal de comunicação dos estudantes para Araguari. A Unipac estava recente em Araguari e era o canal para a gente mostrar tudo que acontecia de evento, de coisas dentro da universidade. Eu fui o âncora por algum tempo, mas depois eu queria ir para as ruas fazer reportagem, que era muito mais a minha praia do que ficar apresentando. Aí depois disso eu tive alguns históricos de programa. Hoje eu estou com o terceiro programa, que chama 4 Takes, que é veiculado também no canal 15, mas além disso, acho que a internet hoje é uma ferramenta que está disponível para qualquer pessoa. Então a gente também tem acompanhado os programas que surgem da internet,
como por exemplo surgiu recentemente o Parafernália, o Porta dos Fundos, que são programas exclusivos da internet, que tem um acesso muito grande, né, e tem a possibilidade de ir para a televisão. O canal da gente aqui em Araguari é comandado pela CTBC de Uberlândia, tem um canal também em Uberlândia e mostra o conteúdo local. Isso é muito bom, eu acho que pra gente é uma coisa que ajuda bastante. Mas o meu pezinho lá dentro foi em laboratório de faculdade. Depois eu fiz o rodado de prosa e cantoria com a Leda Pinho, foram 4 anos, e agora com esse programa 4 Takes. Eu ia perguntar para você falar um pouco do seu programa, o que você faz nele, como que é, como funciona tudo. O programa, Thaís, tem uma abordagem muito diferente. São mini documentários, não são às vezes entrevistas ou bate-papo igual a gente tinha no caso do TV Unipac. Era uma coisa de conteúdo acadêmico, com eventos, né? Mas também cursos, a respeito de cursos, o que a programação da faculdade tinha. O Rodada de Prosa, que é muito gostoso de fazer, a gente sentava num lugar, era o itinerante programa, então acontecia às vezes numa fazenda, num bar, numa sacada de casa, numa varanda, numa cozinha, sempre com convidados e com algum cantor. Então lá a gente discutia algum tema, falava a respeito de vida, de sociedade, de política, de cultura, com música, cantando, comia, sempre tinha uma coisa muito bacana. Esse formato do 4 Takes agora é um formato, na verdade, assim, dinâmico, rápido. Eles são 4 blocos, aliás, são 4 takes, 4 matérias de 5 minutos cada, demonstrando conteúdos diferentes, né? Geralmente, às vezes, dá para encaixar 4 matérias com o mesmo tema. Por exemplo, o que teve agora do Dia do Rock, nós encaixamos, né, um clipe de rock, uma matéria, um evento que aconteceu sobre rock, uma matéria sobre videogames, que tem a ver mais ou menos com aquele perfil. Mas a matéria também ela é bem misturada, então não precisa ter, ela não tem a continuidade de um para o outro. Pode ser às vezes uma matéria de cultura, como uma matéria de culinária, como uma matéria de sociedade, é bem misturado. É bem diversificado e a gente está atingindo um público muito grande para isso, porque além dos jovens, né, adultos, pessoal, assim, em geral, tem gostado do programa. Você fala de vários temas no seu programa. Tem algum que você gosta mais de falar ou não? Eu gosto mais de falar a respeito de sociedade, principalmente nessa parte de cultura. Não só em relação às apresentações que tem, os shows, mas o que tem sido feito para mudar alguma coisa da sociedade. E eu fico muito feliz quando acontece alguma coisa nesse sentido. Teve recentemente essas manifestações, tudo que o povo, na verdade, deu uma inspirada, né? Mas para mim, para te falar a verdade, isso foi mais uma onda, a continuação do Harlem Shake, que é mais para mostrar na internet que foi para a rua. O que fica, na verdade, são propostas sólidas e concretas que alguns dos representantes entregaram nas mãos dos políticos responsáveis, né? Isso é muito bom, as pessoas começarem a participar do que está sendo construído, seja na cidade, seja no país. Eu, particularmente, gosto dessas matérias. Você cursou marketing, e por que você resolveu atuar nessa área de ter o programa mais para jornalismo, assim? Na verdade, desde quando eu comecei a fazer publicidade, a parte de imprensa sempre me fascinou. Sempre gostei muito da imprensa. Mas a imprensa que a gente tem no nosso meio, em geral, ela é feita por jornalistas, às vezes não formados, mas ainda tem aquela lei, tudo de quem era jornalista antigo, tudo isso. Mas ela é um jornalismo meio que uma assessoria de imprensa de alguém que paga para fazer. Eu sempre gostei da imprensa como quarto poder, além do legislativo, né, do judiciário, do executivo. A imprensa representa um papel muito importante na sociedade, que é de mostrar às claras tudo o que acontece. Mas é claro que, como qualquer outra coisa, ela pode ser enfeitada, pode ser manipulada e colocada uma roupagem adequada para aquilo que você quer mostrar. Então não tem nada de jornalista. Eu gosto muito da profissão, acho muito bonito, mas eu resolvi seguir uma linha de comunicação como comunicólogo, humanista, né, mas sendo publicitário. Por isso que às vezes eu acho que tem dificuldade de sentar numa mesinha e ficar passando às vezes alguma informação, porque não foi essa a minha formação. Minha formação é publicitária, é criativa, é mais dinâmico, vamos dizer assim, né? Mas eu sempre gostei da área de comunicação. O que você acha
de como a mídia influencia as pessoas, a influência que ela tem. Hoje, a mídia já não é tão influente como era antes. Antes nós tínhamos praticamente um veículo só, que era a TV Globo, para dizer o que é e o que não é. Hoje as pessoas têm uma variedade de informação muito maior, seja através da internet, que eu acho que é o principal meio hoje de comunicação das pessoas, mas assim como televisão, várias outras coisas. Então ela não fica presa numa opinião do que ela viu que alguém comentou. Ela é capaz de fazer a opinião dela coletando várias informações a respeito daquele assunto e formando uma opinião a respeito. Isso se deu muito, às vezes, antigamente, que a gente fala influência de massa, né? Manipulação de massa. Eu acho que isso está perdendo um pouco. A mídia consegue influenciar sim, para quem às vezes não tem, só tem aquela informação. Mas para quem busca outras informações, outros tipos de conteúdo, às vezes até mais radicais, mas ela consegue ver um outro lado da moeda. Eu ia perguntar o que você mais gosta e o que você menos gosta no seu trabalho. O que eu mais gosto, eu não sei, porque publicidade é uma mistura de tecnologia com arte, com mídia, com administração. Eu acho que eu estou no lugar certo porque eu sou meio misturado de tudo. Eu não sou aquilo, eu sou um pouquinho de cada coisa, né? E o que eu menos gosto é isso, porque às vezes, por ser um dos ramos que tem mais segmentos, né? Às vezes o bom é aquele que especializa só naquilo. Por exemplo, eu faço roteiro de matéria, eu faço roteiro documentário. Aí, só que eu não sei todo o repertório que tem de roteiro, mas eu sei fazer um documentário, um roteiro perfeitinho. Mas eu não gosto só disso, entendeu? Eu podia ser roteirista, podia ser apresentador de televisão, podia ser assessoria de marketing de uma empresa, podia ser planejamento de uma administração, mas eu gosto um pouquinho de cada. E isso é bom porque, na verdade, você tem um repertório muito grande, você consegue ter várias coisas, né? Mas ao mesmo tempo você fica às vezes perdido, porque é tanta coisa que você pode fazer que você não sabe o que escolher. Você acha que nessa área pode ter pessoas tímidas? Tem muitas, inclusive eu. Não parece. Eu também. A timidez, na verdade, é uma questão de personalidade. Então, independente da profissão que a pessoa for escolher, pode ser um fator que atrapalhe, né? E isso tem que ser trabalhado. Mas tem técnicas para isso, tem técnicas de apresentação. Eu vou dar um exemplo para você. Porque a gente apresenta às vezes um programa de televisão, eu trabalhei com rádio também, fui locutor 3 anos, jornalista na parte de redação de jornal, tinha uma coluna no jornal. E às vezes a pessoa chega, tem acesso ao seu trabalho por ser uma coisa mais exposta ao público, o trabalho de publicidade é um trabalho exposto ao público, ela chega às vezes com uma intimidade para você que você às vezes não tem. Então, porque ela te vê às vezes na televisão na casa dela, todo dia, ela já chega, quer abraçar, quer beijar, quer te puxar, e você fica muito assustado porque você nunca viu a pessoa antes, mas a pessoa já acha que você é amiga, entendeu? Então, assim, eu não sou, essa parte eu sou um pouco mais tímido ainda, eu não chego nos lugares assim, abafando, não, eu sou mais tranquilo, mais reservado, sou mais de conversar com poucas pessoas, entendeu? Mesmo que quando você às vezes conhece assim, alguém de vista, assim, né, porque às vezes você é conhecido, que não é conhecido também, é um subfamoso, vamos dizer assim, né? Que você também, essa é a personalidade, não adianta. Mas tem como e tem técnica para melhorar. Eu tô precisando. Como você vê a sobrevivência do jornal impresso comparado às novas mídias? Eu acho que ele tem que adaptar, está acontecendo isso já. O jornal que não passar para ter um conteúdo para a internet, ele está afindado a morrer, com certeza, porque... Você acha que ele pode acabar ou não? Ele pode não se sustentar. Porque... muitos não leem, né? Por exemplo, um jornal, ele produz informação praticamente assim, com prazo de validade, de 1 dia, 2 dias, né? Vamos dizer, se for jornal diário. Então, você depois vira lixo, não adianta. Agora, quem não teve oportunidade de ver aquele jornal, não foi passada a informação. Se não teve patrocinador para o jornal, ele não vai ter condição de imprimir. Agora, a partir do momento que ele está na internet,
a pessoa às vezes não teve acesso ao jornal, mas ela pode ir lá no site procurar, saber da notícia, ver o patrocinador que está no jornal, entendeu? Então, aí não adianta. O jornal hoje, impresso, ele é uma mídia que tem que atualizar como qualquer outra. A rádio, por exemplo, tem rádio hoje que já tem na internet, você consegue acessar a rádio pela internet e escutar a rádio. Às vezes não tem mais aparelho de rádio em casa, mas você consegue pela internet. Então, todos os meios que não passar por uma transformação digital, virtual, estão findados a morrer. Isso, Thaís, vale também para a empresa. Não sei se tem alguma coisa que você vai me perguntar a respeito, mas eu quero falar a respeito disso. Então, Rafael, continuando, o que você acha que as empresas deveriam saber sobre marketing? Thaís, aqui em Araguari, infelizmente a gente vê que essa estrutura das empresas ainda é muito falha. Eu tenho muita dificuldade, para te falar a verdade, aqui na cidade, porque muitas empresas não veem o marketing como como uma área que é importante. Aliás, nenhuma área, como uma obrigação da empresa de ter. A empresa tem que ter 5 tributos, 5 despesas. Vamos supor, aluguel, se no caso o cômodo não for próprio, energia, o que diz respeito, o funcionário dela que ela tem que pagar, né? Os impostos, que no caso não pode deixar também, o produto dela, o que ela compra, a mão de obra, seja o serviço, seja o produto, e o marketing. E as empresas não esquecem, é pequenininho, ó, é o menor de todos. Tudo é grande, mas eles esquecem. Aí acontece, essa parte aqui entra para o lucro. Aí na hora que a empresa precisa fazer uma propaganda, seja qual for, em televisão, em rádio, em panfleto, em outdoor, ela vai ter que tirar isso aqui do bolso do cara. Aí o cara, não, mas está muito caro, isso aí não funciona. Porque é do bolso dele, porque na verdade, se ele tivesse um planejamento de que isso aqui tivesse como responsabilidade todo mês, então vai dizer para você, o cara tem uma despesa de 5 mil reais, ele destina, vamos supor, 500 reais para marketing por mês. 500 reais não precisa fazer nada, sabe? Não precisa fazer nada. Então ele junta um ano inteiro de 500 reais, no final do ano ele faz uma coisa melhor, né? Por quê? Porque aqui em Araguari a gente vê 2 tipos de mídia, e eu vou criticar, não tô nem aí para quem quer os donos tudo. É panfleto e sinaleiro e som automotivo. Panfleto e sinaleiro, gente, é um absurdo até hoje como que o povo deixa acontecer isso, porque suja a cidade inteira, é ecologicamente incorreto, não passa informação, o cara que recebe uma folha lá não pode ler porque ele está dirigindo, depois ele deixa no banco, deixa no lixo, não vai ler porque ele vai levantar do carro e não vai, não vou. Você já viu alguém que recebe um panfleto e sinaleiro para o carro no estacionamento para ler? Não existe, não existe. O aproveitamento de panfleto é 0,001. Então quer dizer que cada 10 mil panfletos você atinge uma pessoa que vai interessar. Quer dizer, nem que ela vai lá na loja. Beleza. Não vou ser contra, porque tem muita gente que sobrevive disso aqui em Araguari. Mas é um dinheiro que, na verdade, o cara lá fala assim, ó, não faz, porque um planejamento de marketing, ele vai ver a verba que você tem e vai ver os melhores veículos para atingir seu público. Aí você coloca, dá um exemplo para você, se alguém for me vender um carro na porta do sinaleiro, eu já descredibiliza total. Porque eu acho que não é um tipo de produto, depende do produto que você vai vender, entendeu? Não é qualquer. Tem produto que se descredibiliza conforme faz as mídias que ele faz. Não adianta. E isso tem um retorno muito pouco. Aí, vamos supor, você vai fazer um evento. Hoje aqui no seu bairro vai ter. Aí você põe, faz um panfleto, faz a panfletagem, mas coloca na caixa de correio das pessoas. Para quando ela tiver um tempo em casa, ela ver, esse negócio de sinaleiro está furado. Eu não estou contra a panfletagem, mas ela tem que ser limpa e correta, dentro da caixa de correio de cada pessoa. Não joga na rua não joga no sinaleiro não. Isso é uma coisa feia para a cidade. O carro de som funciona na hora que é evento, é promoção, é alguma coisa daquela semana, daquele dia. Você já viu alguém vendendo passagem para a Europa em carro de som? Não. Tem coisa que não funciona. Então, esse tipo de análise, quem faz é a pessoa que é profissional. Não adianta você ir num médico para querer olhar um negócio, você ir num açougueiro, vamos dizer assim. Cada um tem profissionais em Araguari que trabalham com isso, procure profissionais para isso. Tem empresas que trabalham com panfletagem, procure as empresas para isso. Né? Não adianta você fazer qualquer sem conto, vai lá e imprime um negócio e não sabe nem para que é, para que. O negócio é tão importante isso, que, por exemplo, comida,
Tem algumas cores que você usa para comida que elas são negativas e outras positivas. Então você vai colocar, às vezes, uma propaganda de um restaurante com uma cor que afasta os seus clientes, em vez de você chamar... É muito minucioso. E as pessoas daqui não estão nem aí. Aí o que aconteceu? Chega aqui em Araguaia, eu fico tão emocionado com isso, fico tão empolgado, que daqui a pouco é seca. Chegou aqui em Araguaia as franquias, inclusive uma das primeiras franquias foi eu que instalei aqui em Araguari de restaurante. E elas têm um marketing muito grande, é marketing a nível nacional, e arrebentou com todas as outras que nunca fizeram publicidade. Aí o empresário falou, peraí, tem que parar, tem que fazer alguma coisa, porque eu estou tendo prejuízo. E a pior coisa é falar assim, nós vamos fazer publicidade não, porque nós estamos com pouco cliente, mas é isso que você tem que fazer. É a hora que você está com pouco cliente, você tem que chamar. Tem que chamar mais. Tem que chamar para cá. Estão criando. Aqui em Araguari, hoje os empresários estão criando essa consciência. Está demorando, tiveram que apanhar para aprender, mas está melhorando. Aí o povo fala assim, por que o povo vai sair de Araguari e vai para Uberlândia para comprar? Porque lá tem que chamar isso. Lá está na televisão todo dia uma propaganda de um restaurante, de uma churrascaria, de uma loja, de uma coisa. Lá chama mais. Lá chama. Tem que ter a divulgação. Então lá está roubando os clientes de quem não grita. Vamos começar a gritar, gente. Grita da maneira certa. Se você gritar desafinar, você afasta os clientes. Então grita, aprende a gritar. Aprende com um profissional publicitário para fazer isso, tá? Eu fiz publicidade, então eu sei como é que é. Tem profissionais para todo ramo. E esse é um ramo muito importante. É seus clientes. Não pode fazer com qualquer pessoa. Não adianta. Se deixar o marketing de lado, acabou. E ó, gente, coloca o marketing no orçamento de vocês, viu? Tire todo mês do seu lucro uma verba para marketing. Não tira do bolso, não. O que sobrar que vai pro bolso. Agora, tirar do bolso para marketing não faz nada. Tem que prever igual ao aluguel. Tem que pagar todo mês. Guarda um dinheiro para marketing. Precisando. A internet, ela dá liberdade para várias pessoas criarem seu vídeo, blog, canal no YouTube, para publicar bem o que ela quer. Você vê isso de forma positiva ou negativa? Eu vejo de uma forma ainda que tá... Porque acontece? Hoje a gente tem uma síndrome de celebridade, todo mundo quer aparecer. Então, tira foto, comenta, publica, não sei o quê. Por um lado, é bom porque você tem acesso a muita coisa que você não teria. Eu tenho acesso, às vezes, a uma reportagem lá da Índia sobre uma criança que está com um problema, por exemplo. Por outro lado, tem muita informação de lixo, sabe assim? Então, por um lado, você tem muito acesso, para o outro, você tem muita poluição visual, seja o que for. Então, tem que saber o que escolher. Hoje, o que é uma coisa que tem conteúdo bacana, as pessoas devagarzinho vão começando e vira. Eu, como citei, tem 2 programas igual a Porta dos Fundos, um programa que começou na internet, tem milhões de acessos por semana e está passando para a televisão. Não com esse nome, mas com os artistas, né, para a televisão, inclusive para a Globo. Então, ela dá um retorno sim. Tem muita menina que faz blog de maquiagem, de moda e que está despontando também aí, né? Agora, o que não pode acontecer é essas pessoas que criam, às vezes, comunidade e grupo, de meter pau na gestão. Não estou defendendo ninguém, nem falando nada não. Mas é muito fácil ficar lá digitando e falar assim, tem um buraco na minha porta, tem um buraco na minha porta, o prefeito não faz nada, ninguém faz nada, tem um buraco, e todo dia cai no buraco, sabe? Então assim, tem que saber o que fazer. Igual eu falei, gente, dá um exemplo pra você, quer ver? Esses dias aconteceu. Choveu na imprensa de uma coisa que aconteceu que tinha a ver com a prefeitura, mas a prefeitura em si não tinha um ofício de alguém que mandou para ela solicitando isso. Então, não é a imprensa que vai pedir para tampar o buraco. Vai lá, tá atrapalhando você, você tem condição de fazer um ofício, faz uma solicitação, pô. Essa é a atitude que o povo tem que criar. Não adianta virar uma geração de reclamadores, reclamação inteira, e não ter ação de fazer as coisas. Tem que ir lá e tem que fazer, estou precisando disso, eu vou providenciar com quem vai me ajudar. Não adianta ficar lá na internet reclamando das coisas que não tem, porque se ela não vai procurar. Uhum. Você acha ético o uso da câmera escondida usada por jornalistas? Câmera escondida é complicado porque hoje tudo praticamente é filmado, né? A câmera de segurança, às vezes é até usado em processos judiciais, para identificação de pessoas, esse tipo de coisa, né?
Eu acho certo quando às vezes é uma coisa que capturou naturalmente. Dá um exemplo pra você assim. Tinha uma câmera ali, aconteceu naturalmente uma cena aqui e eles captaram. Agora, você, vou dar um exemplo pra você, como jornalista, vir me entrevistar com um microfone, com uma câmera, que não é autorizado judicialmente, e me fazer falar coisas, por exemplo, de corrupção, dá um exemplo assim, se fosse um político ou alguém, um empresário envolvido com corrupção, e depois usar isso contra mim, isso é muito complicado. Mas tem dado certo, né? Tem dado certo isso aí, né? Mas eu não sei até onde isso é invasão ou não, porque judicialmente só pode ter um conteúdo em último caso, válido quando ele é autorizado previamente pelo juiz, né? Então eu não sei mas eu acho que essa concepção de 1 ano para cá, 2 anos para cá, de usar esse tipo de imagem para denúncia, para esclarecimento de fatos, tem deixado muita gente que faz coisa errada meio acuada. E tá funcionando, eu acho que, enfim. E qual o seu conselho para quem quiser trabalhar nesse ramo? Será que a gente tem que... Como é que a gente faz? Isso é uma pergunta complicada, porque independente da área que a pessoa for seguir, como eu te disse, seja para televisão, seja para agência de publicidade, seja para assessoria de comunicação, seja para marketing, seja para administração, tem várias áreas no nosso campo, para roteirista, cinegrafista, só comunicação social, tem cinema, relações públicas, publicidade e propaganda, jornalismo, te faltou algum, são 5. Tem muito campo. Geralmente, as pessoas que são desse campo são muito curiosas, tem um senso investigativo bom, tem um senso de justiça equilibrado. São poucos jornalistas que vai falar assim, eu vou virar jornalista porque eu vou defender a causa do meio ambiente. Não, ele vai virar biólogo, não adianta. O jornalista tem um senso mais equilibrado, mas são criativos, mais ou menos uma personalidade. E são exóticos. A maioria você não consegue achar uma pessoa normal dentro dos padrões que a sociedade espera de um publicitário. Mas é justamente desse padrão não esperado que vem uma coisa diferente. Agora, o conselho que eu dou é assim, para quem interessa, vamos supor, em fazer uma faculdade, ou às vezes está seguindo esse meio como uma maneira, um hobby, alguma coisa nesse sentido. Tem muita coisa boa para você aprender. E tem muita coisa também, às vezes, que é informação que às vezes vai te deixar mais confuso. Então, siga mais o seu coração nesse sentido. Eu gosto de fazer isso. Então, Thaís, nesse momento é a hora que eu te parabenizo para você estar fazendo um blog, pela iniciativa sua, entendeu? Porque você é estudante de jornalismo também, está começando. É assim. Isso vira um laboratório pra gente. É aqui que a gente adquire experiência, é aqui que a gente, olha, não ficou ruim aqui, eu vou consertar, depois o próximo já é melhor, é aqui que você vai desinibir, é aqui que você vai criar seu repertório. Você está no caminho certo. Obrigada, eu agradeço pela presença. E eu fico feliz, assim, é mais um lugar de conteúdo para vocês, né? O blog de informação de Araguari, e fiz até o convite para o Vitor, o que vocês precisarem de apoio, tanto da minha parte, como a parte do programa também, para o blog, nós estamos aí disponíveis. Obrigada, eu agradeço. Tá certo.